Olá, bom dia! Hoje é segunda-feira, 5 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia na presença do Senhor. E a sua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. O nosso super abraço de hoje vai para Maria Luísa Montijo, de Portugal. Também Vitor Pereira, de São Paulo, capital, e de São Paulo também, Acácio Aparecido Dias Cavalcante. Que Deus abençoe muito vocês, viu? Minhas orações. Este podcast é um oferecimento. Vimarra Construtora Londrina. Conheça o Residencial Splendore, bem pertinho aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Grupo Predial. Gestão e contabilidade para condomínios. Pensou condomínios? Pensou Predial. BMX Seguros e Planos de Saúde. O seu parceiro na busca por impulsionar negócios e simplificar processos. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O Evangelho de hoje descreve a difícil e cansativa travessia do Mar da Galileia num barco frágil, empurrado por um vento contrário. Entre o discurso das parábolas e o da comunidade, há novamente a parte narrativa. O sermão em parábolas chamou novamente a nossa atenção para a presença do reino. Agora, a parte narrativa mostra as reações a favor e contra Jesus causadas por esta presença. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que nos fizeste chegar ao começo deste dia, salvai-nos hoje com o vosso poder, para não cairmos em nenhum pecado e fazermos sempre a vossa vontade em nossos pensamentos, palavras e ações. Amém. Mateus capítulo 14, versículos de 13 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possamos ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A história da multiplicação dos pães é um dos episódios mais atestados nos evangelhos. O episódio tem, portanto, um alto grau de confiabilidade e é importante para a compreensão da missão de Jesus e da tarefa dos discípulos. A multidão segue Jesus, porque precisa dele, e ele sente compaixão por todas essas pessoas. E esta atitude manifesta a misericórdia que surge de uma emoção, de um sentimento interno e visceral.
No Evangelho de Mateus, essa atitude característica de Jesus o leva a ajudar o povo, chamando os 12 para a missão, curando os enfermos. Nessa situação, a compaixão de Jesus não é apenas o motivo da sua ação terapêutica, digamos assim, mas também da doação dos pães. A atitude dos discípulos recorda a resistência e a descrença do povo de Israel face ao poder de Deus, que se materializa em ações livres para o homem. Segundo o costume tradicional judaico, Jesus pega o pão e pronuncia a bênção com que começa a refeição. O significado eucarístico do episódio é sublinhado de modo particular. O versículo 19 antecipa precisamente o texto da consagração eucarística. O modelo do Antigo Testamento para essa história é a multiplicação dos pães do profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 4, versículos de 42 a 44. Nas mãos de Jesus, o pouco vira muito, há algo para todos e sobra muito. É claro que os discípulos não conseguem satisfazer a multidão. Muito pouco podem fazer, como veremos mais adiante no Evangelho, a respeito da cura da criança epilética, Mateus capítulo 17. Diante da multidão, os discípulos ficam de mãos vazias. Até nós, pastores da igreja, estamos diante do povo de mãos vazias. Só podem distribuir o pão que Jesus lhes oferece. É isso que fazemos. Hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Comecemos com o milagre da neve. Ao frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja, precisamente sobre o Monte Esquilino, que, entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. Santa Maria Maior é a primeira basílica do Ocidente dedicada à Virgem Maria e uma das mais belas e adornadas de Roma. Segundo a tradição, nela se encontra um relicário com um fragmento da manjedoura do menino Jesus. Nela foi realizado o primeiro presépio que se tem notícia na igreja, por isso também ficou conhecida como Basílica de Santa Maria do Presépio. Na basílica encontram-se os primeiros e mais ricos mosaicos alusivos a Nossa Senhora, e é de fato um dos maiores e mais belos santuários marianos de toda a cristandade. No dia dedicado à Virgem, em honra do local, todos os ritos litúrgicos são acompanhados de momentos em que acontece uma chuva de flores para relembrar o milagre da neve. Esse ato tornou-se tradição em Roma, uma expressão popular promovida até mesmo pela prefeitura da cidade. A construção e dedicação desta basílica é uma forma de reconhecer a grandeza da Santíssima Virgem Maria como Mãe de Deus. A dedicação da Basílica de Santa Maria Maior também é a expressão desse amor e hiperdulia prestados hoje. Esse é o nome que se dá, às honras que se presta à Virgem Maria. Não é idolatria, hiperdulia. Nesta celebração, o mundo inteiro se une. Maria é a figura importantíssima e jamais pode ser deixada de lado na história da salvação. Devido a tão grande relevância, a Igreja, em sua sabedoria, dedica inúmeros templos e oferece durante o ano litúrgico várias memórias e festas,
para que cada cristão possa também renovar a sua devoção a Maria, que é tão salutar para a salvação das almas. Com certeza, ela nos ajuda e muito a irmos até Jesus. Se consagrando a Maria, se vai a Jesus com certeza. Como dizia um bispo, amigo meu, que faleceu inclusive na Covid, era o arcebispo de Cascavel, Dom Mauro. Ele dizia sempre: quem semeia Maria, colhe Jesus. Oremos. Queremos reconhecer-te como nossa Santíssima Mãe e a ti prestar homenagem, amar-te e pedir o vosso carinho e proteção, pois longe de ti nós temos muita dificuldade de entender quem é Jesus. Nos ajude. Perto de ti, caminho seguro, estrada certa, teremos sim mais amor ao teu Filho, o Filho que carregas nos braços. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para você e que o seu dia seja iluminado pela graça de Deus.